Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer mais uma videoaula universitária de bioquímica e o assunto é carboidratos e glicemia. Eu vou começar primeiro por carboidratos e depois a gente vai para glicemia, que eu acredito que é uma parte um pouco mais prática. Os carboidratos, eles são essenciais para a nossa vida porque eles são macronutrientes que têm diversas funções no nosso organismo. Dentre elas, eles fazem adesão e reconhecimento celular, eles que lubrificam as nossas articulações, então a gente só consegue realizar os nossos movimentos corpóreos graças aos carboidratos. É a nossa principal fonte de energia, constitui parede celular de bactérias e de vegetais, então tem muitas funções, essas que eu citei aqui são só algumas, mas tem muitas outras, então eles são essenciais para a nossa vida. E eles podem receber dois nomes diferentes, polihidroxialdeído ou polihidroxicetona. Como o nome diz, polihidroxi é porque tem várias hidroxilas numa cadeia. Aldeído porque vai apresentar um aldeído, ou cetona, porque vai apresentar um grupamento de cetona. E eles podem ser divididos em dois grandes grupos, que a gente pode dividir por hidrolisáveis e não hidrolisáveis. Os não hidrolisáveis, basicamente, são os monossacarídeos, então os nossos açúcares mais simples. E os hidrolisáveis são os oligossacarídeos, que são os disacarídeos, enfim, de 2 a 20 monossacarídeos, a gente chama de oligossacarídeos. E os polissacarídeos. Então, a gente vai estudar cada um, o mono, o oligo e o poli, e no final a gente vai falar de alguns outros aspectos que a gente pode observar nas cadeias de carboidratos. Assim como a gente estudou anteriormente em proteína, aminoácidos e tudo mais, a gente tinha o isômero L e o isômero D. E aqui a gente também vai ter. Então, basicamente, como é que a gente vai identificar quando um isômero é L ou quando um isômero é D? Então, basicamente, a gente tem 3 passos que a gente vai seguir para a gente conseguir encontrar um certo grupamento para a gente decidir se esse carboidrato é um isômero L ou se esse carboidrato é um isômero D. Tá? O primeiro passo é encontrar carbonila. Carbonila é sempre um carbono que vai ter uma dupla ligação com um oxigênio. Então, a partir do momento que você encontrou essa carbonila, o próximo passo é você encontrar qual que vai ser o carbono assimétrico que vai estar mais longe dessa carbonila. Então, você vai procurando até você achar qual o carbono que é assimétrico. E aí você vai ver, dentre os carbonos assimétricos que vai ter nessa cadeia, qual que vai estar mais distante da carbonila. Por fim, você vai observar nesse carbono assimétrico onde que vai estar a hidroxila. Se a hidroxila estiver para o lado direito, é um isômero D. E se a hidroxila estiver para o lado esquerdo, é um isômero L. E é muito importante dizer que nas proteínas, nos aminoácidos, a gente utilizava mais os isômeros L, né? São os que compõem o nosso organismo. E aqui nos carboidratos troca, então o que a gente mais usa em questão de carboidrato são os isômeros D. Isabela, você tá falando de isômero, mas o que realmente é isômero? Qual é a definição de um isômero? Isômero, gente, é aquele composto que vai ter a mesma fórmula, só que daí ela vai ter uma distribuição diferente na cadeia. Então, pode ser que a carbonila de um esteja lá no começo, a carbonila de outro esteja no final, enfim, isso que vai mudar, mas quando a gente coloca na fórmula molecular, é a mesma. E aí, a gente tem também uma outra classificação que seria meio ali parente do isômero, que é epímero. E a gente pode falar que todo epímero é um isômero, porém nem todo isômero é um epímero. Epímero, gente, basicamente é quando a gente tem essas cadeias que são isômeras. Então, elas têm a mesma fórmula molecular e elas se diferenciam apenas em um carbono. Então, que seja a carbonila, como eu dei o exemplo. A carbonila de um tá lá no começo, a carbonila de outro tá no final. Só que o resto da cadeia é igual para os dois. Então, a gente pode falar que os dois compostos são compostos epímeros, tá? Enquanto que isômeros, a diferença vai ser em 2 ou mais carbonos da cadeia. E aí, quando a gente estuda na escola, geralmente a gente consegue observar aquelas estruturas lineares, né? A professora escreve na lousa aquela estrutura bonitinha, linear, de carboidratos, mas aí a gente, quando entra na faculdade, a gente descobre que aquela estrutura linear representa menos de 1% do que a gente tem no nosso corpo. Quase nunca um carboidrato vai se
mostrar naquela estrutura, porque ela é uma estrutura um pouco mais fraca, um pouco mais frágil, mais fácil de se quebrar. Então, o que o carboidrato faz para se proteger, para mais resistente, digamos assim, é formar uma estrutura cíclica. E essa estrutura cíclica, ela vai estar bem explicadinha lá no blog pra vocês. E eu também vou deixar linkado aqui embaixo 2 vídeos do canal Quadro, que me ajudaram demais, porque eu também fiquei com um pouco de dúvida nisso. E aí, pode ajudar vocês também, porque Quadro é um canal maravilhoso e eles conseguem ir mostrando e desenhando à medida que eles vão explicando. Vou continuar com o mesmo exemplo que eu utilizei no começo do vídeo, pra falar dos isômeros. Então, vamos lá. A gente tem uma carbonila no começo da cadeia. Lembrando que a carbonila vai ter o dupla O. O O, gente, e essa questão de ele estar ligado numa dupla ligação com o carbono, ele é muito eletronegativo, o que quer dizer que ele atrai muito. E aí o OH, lembra o OH que tá lá naquele carbono que tá mais distante da carbonila, ele vai se sentir muito atraído por essa dupla O. E aí ele vai querer ligar com aquilo. Então, ele vai dobrar toda a cadeia. Agora, outro ponto que a gente tem que falar antes de passar a falar dos monossacarídeos, dos oligosacarídeos e dos polissacarídeos, é uma ligação glicosídica. A ligação glicosídica, gente, é uma ligação que vai ocorrer entre 2 monossacarídeos, tá? Para formar estruturas maiores, como oligosacarídeos ou polissacarídeos. E essa ligação vai ocorrer como? Eu tenho a estrutura cíclica de 2 monossacarídeos, beleza? Que foi o que a gente viu anteriormente. E aí, o que vai ocorrer? Geralmente, vai depender muito do composto que a gente tá falando, tá? Mas se eu falo, por exemplo, de 2 glicoses se ligando para formar, por exemplo, uma maltose, o que vai acontecer é o carbono 1 de uma glicose vai se ligar ao carbono 4 de outra glicose a partir de um oxigênio que vai ficar ali no meio, tá bom? Então, isso também vai estar mais explicadinho no blog, porque é uma coisa um pouco mais chatinha, uma coisa um pouco mais desenho que eu tenho que mostrar pra vocês. Então, vamos lá agora falar dos monossacarídeos, dos oligosacarídeos e dos polissacarídeos. O que é monossacarídeos, Isabela? Ele possui uma cadeia carbônica formada por ligações simples e é uma coisa pequenininha, tá? Então, quando você olha a estrutura de um monossacarídeo para um oligosacarídeo ou para um disacarídeo, você consegue perceber, porque o tamanho da cadeia é reduzido, tá? E a quantidade de compostos também. Então, de monossacarídeo a gente não tem muito o que falar, a gente tem alguns exemplos, como glicose, como frutose, como galactose, enfim, estruturas básicas que vão servir como base para formar outros tipos de carboidratos, que seriam os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os oligosacarídeos, que representam a união de 2 a 20 monossacarídeos. Se eu tenho 21 monossacarídeos ligados, a gente já pode considerar um polissacarídeo. Agora, se eu tenho até 20, de 2 até 20, é um oligosacarídeo. E aí a gente tem vários exemplos, inclusive exemplos que são do nosso cotidiano, como maltose, que é glicose mais glicose, que eu disse pra vocês quando eu tava explicando ligação glicosídica, que liga o carbono 1, lembra? De uma glicose com um carbono 4 de outra, formando uma ligação do tipo alfa. Essa questão da ligação tipo alfa, tipo beta, também vai estar mais explicado no blog, porque eu, infelizmente, não consigo trazer aqui pra vocês. Eu não consegui pensar em alguma forma de trazer isso de uma forma que vocês consigam entender, porque olhando pra minha cara, vocês não vão entender o que é alfa e o que é beta numa ligação. Aí a gente vai ter a sacarose, que é um açúcar muito usado, né? E ele é a união de uma glicose com uma frutose. Aí a gente vai ter a lactose, que, né, é o que tá ali no leite, que muita gente tem intolerância, que vai ser a ligação de uma glicose com uma galactose. Então, basicamente, o oligosacarídeo, esses são os exemplos básicos, tá? No caso, isso que eu falei pra vocês são disacarídeos, porque eles vão ter 2 monossacarídeos. Mas a gente tem outros oligosacarídeos, que tem 3, 4, 5, 6, 13, 16, 20, enfim, até 20 a gente considera um oligosacarídeo. A partir de 21 é um polissacarídeo, e aí é a parte que tem um pouco mais de divisões que a gente tem que entender. Os polissacarídeos, a gente tem alguns que são conhecidos nossos, como celulose, amido, né, que é reserva, glicogênio, e aí eles são encaixados em algumas divisões. Existem 3 divisões quando a gente fala de polissacarídeo. Existe o polissacarídeo
homopolissacarídeo ramificado, homopolissacarídeo não ramificado e heteropolissacarídeo. Quando eu falo de homopolissacarídeo, quer dizer que eu só vou ter um monossacarídeo constituindo aquele polissacarídeo. Então, vamos supor que eu esteja falando de amido. Ele é um homopolissacarídeo que só tem glicose. Então, é glicose, enfim, trocentas glicoses. Quando eu falo de um heteropolissacarídeo, eu tô falando de alguma cadeia que vai ter glicose, vai ter uma sacarose ali no meio, enfim, vão misturar moléculas para formar aquele polissacarídeo no final. Os homopolissacarídeos não ramificados que a gente mais conhece são o amido, que eu já falei para vocês, que é a união de glicoses, e a celulose. O amido, ele é uma reserva de vegetais, né? Então, por exemplo, a batata tem muito amido, e é muito conhecido por nós, a gente consome muito amido no nosso dia a dia. E a celulose também é uma reserva vegetal. E aí você me pergunta, Isabela, tá, beleza, mas qual que é a diferença, então, entre amido e celulose? Porque se a gente tá falando de reserva vegetal, né, não tem muita diferença, mas tem sim, a gente tem uma diferença quanto à cadeia. Então, lembra que eu falei pra vocês, expliquei um pouco sobre a maltose? Que era a ligação alfa entre carbono 1 e 4 de duas glicoses. Quando eu falo de amido, eu também tô falando de ligações do tipo alfa entre carbono 1 e carbono 4 de glicose. Agora, quando eu falo de celulose, eu tô falando de ligações do tipo beta entre carbono 1 e carbono 4 de glicose. Então, enquanto um tem uma ligação do tipo alfa, o outro tem uma ligação do tipo beta. Então, essa é a principal diferença entre amido e celulose. Isso é o que faz eles serem diferentes. Porque quanto à constituição, quanto a função é praticamente a mesma. Só que essa questão é um pouco mais molecular, um pouco mais da parte química mesmo, faz eles serem compostos diferentes. Quando a gente fala de homopolissacarídeo ramificado, a gente tem dois tipos também. Um muito conhecido nosso, o glicogênio, que é a nossa reserva animal, né? Que fica ali no nosso fígado e tudo mais. E a gente vai ter também o amilopectina, que é um amido. E o heteropolissacarídeos, a gente vai dar só uma citada, porque a professora também não adentrou muito. Ela disse que era uma coisa que a gente tinha mais que saber da existência do que saber estruturalmente qual a diferença, né? Porque, obviamente, se a gente fala de uma cadeia que tem diversos monossacarídeos diferentes, a gente não ia conseguir guardar a estrutura de cada uma e que tipo de ligação a gente tem entre uma glicose, uma frutose, uma glicose e outro composto. Então, a gente tem três que são principais, que é o glicosaminoglicano, tá? Que é uma ligação entre um ácido urônico com um aminoaçúcar. A gente vai ter um proteoglicano, que é quando eu vou ligar um glicosaminoglicano com uma proteína. E a gente vai ter uma glicoproteína, que é quando eu vou ligar um açúcar a uma proteína. Agora, sobre a digestão. A digestão de carboidratos no nosso corpo vai começar na nossa boca, a partir da amilase salivar, né, com o nosso pH 7 e tudo mais. A amilase salivar, gente, ela digere ligações alfa entre carbonos 1 e 4. Então, todas as ligações desse tipo, que a gente encontrar em alimentos que a gente estiver comendo no nosso cotidiano, vão ser quebradas ali na boca, vão ser digeridas ali na boca. Pelo menos começar a digestão por ali. Depois, a digestão vai continuar no intestino, a partir do momento que a amilase pancreática for jogada no nosso intestino delgado. E essa amilase pancreática, ela vai conseguir digerir melhor uma maior diversidade de ligações. E também lá no nosso intestino a gente vai ter algumas disacaridases, que são enzimas que vão digerir compostos meio que específicos. Então a gente tem a lactase, que é para digerir lactose, que muita gente tem intolerância e tem que tomar essa enzima para que consiga digerir a lactose. Tem a sacarase e tem a maltase. Então, a maltase digere maltose, a sacarase digere sacarose e a lactase digere lactose. E agora chegou o momento que a gente vai falar da glicemia. A temida glicemia, né? Muita gente tem esse problema hoje em dia, graças à obesidade aumentando. Então, a glicemia, a gente tem 3 tipos básicos de níveis de glicemia. Então, a gente tem a normoglicemia, que é aquela glicemia normal de indivíduos que não tem nem hipo, nem hiper, ou seja, nem diabetes e nem a glicemia muito baixa. E esse valor, ele vai de 70 a 100 miligramas por decilitro, que é aquele valor que vem no nosso exame de sangue. Então, se você tá entre esse valor, ok, você é um normoglicêmico.
Aí a gente tem a hipoglicemia. E a hipoglicemia, gente, infelizmente, ela é mais grave do que a hiperglicemia. A hipoglicemia, ela vai danificar, quando a gente está em condições hipoglicêmicas, ela vai prejudicar diretamente o sistema nervoso central, que é quem controla basicamente todas as funções do nosso corpo, desde a nossa respiração, enfim, tudo. Então, a partir do momento que a gente acaba prejudicando o nosso sistema nervoso central, a gente está prejudicando muitas funções do nosso corpo. Então, sim, a hipoglicemia pode causar a morte mais rápido do que a hiperglicemia, que é a diabetes, né? A hiperglicemia existe de duas formas. Então, a gente tem a hiperglicemia fisiológica e a gente tem a hiperglicemia patológica. A hiperglicemia fisiológica, ela é normal em indivíduos que não têm diabetes, enfim, que é basicamente assim: acabei de comer um bolo de chocolate, ou acabei de almoçar, enfim. Minha glicemia, obviamente, vai aumentar. O meu nível de glicose no sangue vai ficar maior, porque eu acabei de comer. Então, minha célula ainda vai absorver isso. Essa hiperglicemia fisiológica, ela pode atingir até os 150 miligramas por decilitro. Então, se tá até 150 e você acabou de comer pelo menos há 2 horas atrás, tá ok. Depois de 2 horas, se essa glicemia não baixar, a gente já tem um problema e aí a gente já pode categorizar isso como uma hiperglicemia patológica. A hiperglicemia patológica, ela é uma hiperglicemia que a gente conhece muito, que é a diabetes, que é quando a gente tem níveis elevados de glicemia no nosso sangue, podendo afetar também diversas funções do nosso organismo. Então, ela pode acidificar o sangue, e a acidificação do sangue pode causar lesão celular. E aí, vamos aproveitar o gancho para falar um pouco de diabetes. A gente tem 2 tipos básicos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. O tipo 1, gente, é quando o corpo não produz a insulina. A insulina é um hormônio que vai avisar a célula que tem muita glicose no sangue, que é para a célula pegar aquela glicose e metabolizar. E aí, quando a gente não tem insulina, obviamente a concentração de glicose que eu vou ter no meu sangue vai ser maior do que quando eu tenho insulina. Então, geralmente esse tipo de coisa, quando acontece, né, essa diabetes do tipo 1, é por alguma falha no organismo da pessoa, e muitas vezes não é por conta da pessoa ingerir muito doce, não ter uma alimentação muito boa, ou ser obesa ou não. Às vezes pessoas extremamente normais, né, com uma alimentação super regrada, têm a diabetes do tipo 1, às vezes até mesmo é genética, então não tem muito o que fazer, a não ser realmente acabar injetando insulina. E a gente tem a diabetes tipo 2, que vem aumentando os casos a cada dia. Diabetes do tipo 2 é sim causada por uma má alimentação, por hábitos péssimos que a gente vem criando ao longo do tempo. Então, pela ingestão de muitos açúcares na nossa dieta diária, Então, a insulina que o nosso corpo produz, ou ela não é suficiente, porque a gente está ingerindo muito açúcar, e não importa o quanto de insulina que o nosso corpo produz, a gente está ingerindo mais açúcar do que está sendo produzido insulina. Então, sempre vai ficar sobrando glicose no nosso corpo, no nosso sangue. E também tem alguns casos em que o corpo produz a insulina, mas o organismo não vai responder àquela insulina, porque tem muita glicose, ele não vai responder e aquela glicose vai ficar ali e vai acidificar o sangue, vai causar lesão celular, vai causar muitos sintomas de diabetes. Então, vai liberar a glicose pela urina, e aí essa lesão celular pode ocorrer no olho, provocando a cegueira, pode ocorrer, por exemplo, nas extremidades, no pé, e aí a pessoa pode sofrer uma amputação. E aí essa diabetes do tipo 2, ela em questão de tratamento um pouco mais simples do que a diabetes tipo 1, porque a diabetes tipo 2, dependendo do indivíduo, se ele realmente se motivar a tratar aquilo, e dependendo também do nível que for descoberto, então se for descoberto bem no comecinho, dá pra reverter a situação e ele voltar a ser um indivíduo normoglicêmico, por meio de dieta, exercício físico. O exercício físico, gente, ele ajuda a insulina a atuar de maneira melhor, então a célula consegue pegar um pouco mais de glicose que tá ali no sangue. Então, é muito importante a prática de exercício físico, uma alimentação balanceada, tudo mais. Mas a gente também tem casos de diabetes tipo 2 que precisam, sim, da ingestão de insulina. Então, a gente pode dizer que a insulina, ela tem uma ação hipoglicemiante. Por quê? Ela vai tentar diminuir a glicemia do nosso sangue
dando a glicose para a célula. Enquanto que a gente tem muitos, mas quando eu digo muitos, são muitos mesmo, hormônios que vão realizar uma ação hiperglicemiante, então que querem aumentar a nossa glicemia. Porque como eu disse no começo, gente, a hipoglicemia ela é mais séria do que a hiperglicemia, ela causa danos muito mais pesados. Então, se o corpo tá vendo que a gente tá com pouca glicose no sangue, ele vai tentar de diversas formas, por diversos hormônios, aumentar essa glicose no sangue, então, ou quebrando gordura, quebrando o glicogênio que tá no fígado, enfim, de alguma forma colocar mais glicose no nosso sangue para que não seja afetado o sistema nervoso central. Porque o sistema nervoso central, ele utiliza a glicose como maior fonte de energia. Se eu não tenho glicose, o sistema nervoso central não funciona. É muito importante que a gente mantenha esses níveis. Então, a gente tem alguns hormônios como a adrenalina, a gente tem cortisol, glucagon, enfim, diversos. A gente tem hormônio de crescimento, enfim, muitos outros hormônios que vão fazer esse processo de tentar subir a nossa glicemia para que o sistema nervoso central não seja danificado. E aí, Isabela, como é que acontece essa questão da insulina avisar a célula? A insulina vai lá, bate na porta da célula, a célula abre a porta e pega a glicose? Basicamente isso se a gente estiver fazendo uma analogia, mas na vida real é um pouco diferente, obviamente, né? Então, a insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas, mais precisamente pelas células beta do pâncreas. A partir do momento que a insulina tá ali no sangue e vê que tem muita glicose, ela vai avisar a célula que, precisa pegar a glicose porque aqui tem muita glicose. Aí a célula vai fazer o quê? Ela vai chamar o GLUT4. O GLUT4, ele é como se fosse um receptor de glicose. Ele fica dentro da célula. Quando chega a insulina e avisa, ele vai pra membrana, pega aquela glicose e puxa pra dentro da célula e metaboliza essa glicose. E aí, essa metabolização pode gerar gordura. Então, por isso que a gente fala que carboidrato engorda, porque há sim a transformação de carboidratos em gorduras. O sistema nervoso central, ele não vai precisar que tenha insulina para avisar, olha, tem glicose aqui. Porque ele percebe isso porque ele tem um GLUT, que é o GLUT3. Então, o GLUT3, ele não precisa que ninguém avise ele que tem glicose ali, porque ele já consegue perceber sozinho e captar aquela glicose. E também o fígado, ele não precisa de insulina para captar a glicose, mas ele precisa de insulina para metabolizar a glicose. Ou seja, para transformar em gordura ou para transformar em glicogênio, ele vai precisar da insulina. Mas para que a glicose entre na célula, ele não precisa, porque ele tem um GLUT chamado GLUT2. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like pra mim aqui embaixo, se inscreva no canal, ajuda demais, demais, demais. Acesse o blog para vocês entenderem também um pouco melhor sobre a ligação glicosídica e também sobre a estrutura cíclica de um carboidrato. Deixe seu comentário aqui embaixo se você entendeu, se você não entendeu, se você precisa de ajuda em alguma parte específica ou se você ficou com alguma dúvida. Chame mais amigos para se inscreverem aqui no canal, para assistir os vídeos, para ser meus biologuinhos. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!